Um bom dia para você que está me assistindo justamente agora em que eu estou transmitindo. E é manhã, de modo que você que está me vendo nesta hora da manhã, receba o meu bom dia. E quem quer que venha assistir em outras horas, quando este mesmo programa seja repetido, receba meu grande abraço e um convite para que nós paremos, pensemos, levemos para dentro do coração a palavra da vida, como semente eterna plantada em nós. Eu quero ler um texto muito rápido e singelo, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, que fala do processo inteiro de Jesus sendo entregue nas mãos das autoridades dos judeus e dos romanos, pela oficialidade religiosa dos judeus, pelo Sinédrio. E começando aqui no capítulo 14, no verso 10, se diz que os principais sacerdotes, para lhes entregar a Jesus, armaram um plano que envolvia a Judas. Aí no verso 11, outra vez diz que eles prometeram dinheiro a Judas para que Judas entregasse a Jesus. Aí a gente chega um pouco mais aqui adiante, no capítulo seguinte, a narrativa prossegue, Jesus é preso. Quando a gente entra no capítulo 15, outra vez, o verso 1 do capítulo 15 diz: levaram Jesus e o entregaram a Pilatos. Depois se diz que os principais sacerdotes fizeram a opção de entregarem Jesus a Pilatos e ao processo que culminaria na morte, por inveja. O verso 10 diz: pois ele, o Pilatos, tinha discernido, percebido, que por inveja os principais sacerdotes haviam entregado Jesus a ele. E aí lá na frente, outra vez se fala de novo a palavra entregar, relacionado ao fato de que eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus, naquele plebiscito orientado pelo Sinédrio, e acabaram escolhendo o malfeitor para que recebesse um voto de indulgência e fosse libertado, e mandaram crucificar a Jesus e o entregaram para ser crucificado. De fato, o que chama a atenção aqui no Evangelho de Marcos é essa sequência de entrega. Jesus vai sendo entregue, por fim entregue para a cruz. São 4 ou 5 afirmativas de entrega. Entregaram-no aos guardas que o prenderam, entregaram-no ao Sinédrio que o manipulou. O Sinédrio o entrega a Pilatos. Pilatos o entrega a Herodes. Herodes o entrega de volta a Pilatos. Pilatos tenta salvá-lo porque vê que a coisa toda é baseada em inveja, mas eles criaram um ardil de tal modo que disseram: não, vamos democratizar a escolha. Vamos pegar aqui o Barrabás e colocar ao lado de Jesus e ver quem é que o povo vota, quem é que o povo quer. E eles mesmos, diz o Evangelho, alvoroçaram uma turba que gritavam Barrabás, Barrabás, e aí Jesus é entregue para ser crucificado. Então você preste atenção. Esse processo inteiro, a gente vê gente aparentemente importante. Uma pessoa para ser membro do Sinédrio de Israel naqueles dias, precisava ser muito bem preparada. Ali havia sacerdotes cultos, instruídos no melhor da cultura judaica, tanto quanto havia uma quantidade enorme de escribas, filólogos, hiperqualificados na língua, na teologia, no entendimento, na cultura, como havia pessoas eminentes da seita dos fariseus, entre elas Nicodemos, José de Arimateia, que eram pessoas importantes e sérias e mestras, e eram figuras rabínicas no ensino, e que tinham sentado aos pés
dos melhores instrutores rabínicos da época até então, só gente preparada. Aí eles o entregam a Pilatos, o procurador romano. É verdade que para ser procurador romano o indivíduo não tinha que ter muitas sofisticações. Tinha que ser obediente, grotesco nos cumprimentos das ordens, inflexível e implacável para poder segurar a ordem num ambiente tão eivado de ânimos revolucionários e rebelados e de sublevações e coisas do gênero. Fala Pilatos. Mas ele era o representante oficial de César, de Roma, e tinha que ter uma postura mínima. E ele está observando essa história inteira, vendo que a coisa toda era um jogo de invejas, ele tinha um olhar político, e não há ninguém que desenvolva sagacidades políticas sem que perceba de longe as vibrações das invejas. E aí, dali ele é levado a Herodes, que é o rei instituído, ainda que uma rainha da Inglaterra na Palestina, mas instituído por Roma. Era um surtado, mas era um rei. E dali a coisa inteira volta e chega a esse palco ainda mais patético, onde pega um criminoso, matador, homicida, e a proposta do Sinédrio de Israel, da religião de Israel, é: já que o senhor procurador Pilatos está nessa dúvida, vamos fazer um plebiscito, vamos deixar o povo votar. É assim aquela proposta hugo-chaviana, aquela democracia para idiotas verem. E aí trazem o Barrabás e fica aquela eleição comprada. E aí? Aí o plebiscito é Barrabás, Barrabás. Aí Jesus é entregue para ser crucificado. Então a história considerada para nós no Ocidente, sem falar em fé, sem falar em certeza, como no meu caso, de que Jesus é Deus, esquecendo tudo isso, ficando nós apenas com a história. Ninguém consegue deixar de admitir que a história de Jesus, ou o fenômeno Jesus, foi o fenômeno histórico mais importante da história humana no que diz respeito a mudar as direções da civilização como um todo, para o bem, nas coisas boas que decorreram do Evangelho, e para o mal, naquelas coisas que foram perversões abusivas e deterioradas e falsificadas do Evangelho nas mãos do cristianismo, que é uma potestade política e que fizeram o mal do Ocidente. Mas ninguém pode negar a importância dramática, histórica dessa pessoa chamada Jesus, quer você queira pensar nele como Deus, como profeta, ou apenas como um fenômeno inexplicável da humanidade. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque Marcos deixa claro, e João, no evangelho dele, repete a mesma tese, de que o próprio Pilatos discerniu, percebeu como uma raposa política sagaz, que a coisa toda rolando em volta de Jesus só tinha a ver com um sentimento. Um sentimento que os romanos conheciam bem, chamado inveja, pois por inveja o haviam entregado. Invídia, que significa olhar mal, olhar perverso, o olhar que suga, que seca, o olhar que admira tanto o outro que não pode existir no mesmo mundo em que ele viva, o olhar que, reconhecendo as capacidades do outro e que superem as nossas e transcendam as nossas, faz o indivíduo desejar que esse outro inexista, desapareça, morra, se acabe, se ferre, vá se escafuder em algum lugar. Como a população em geral diz, eu quero mais é que ele isto ou que ele aquilo. O fato é que a inveja gera esse diabo no homem, que faz ele atropelar qualquer coisa. Está presente em todos os lugares. Existe desde sempre. Eu, por exemplo,
Tenho a seríssima suspeição de que o que quer que tenha acontecido a essa figura chamada Satanás, ou Lúcifer, ou Diabo, e que pré-existe a existência humana na Terra, foi motivado também por inveja, porque se diz que o laço dele, o engano dele, o pecado dele é a soberba, mas ninguém consegue ficar soberbo em relação a Deus. O indivíduo tem que ficar realmente maior do que Deus para ficar soberbo em relação a Deus. Satanás ficou soberbo foi em relação às outras criaturas, em relação às negas dele. Em relação a Deus, ele foi inveja. Foi por isso que ele disse, eu subirei, eu serei maior, eu ficarei maior, eu quero ser ele. Isto não é soberbo, isto é inveja. Soberbo em relação aos demais criados. Eu sou melhor do que vocês. São tão melhor que eu posso ficar melhor do que ele, maior do que ele. Para cá é soberba, para lá é inveja. A gente vê entre Abel e Caim. O que fez Caim matar Abel? Lá no fundo foi inveja. A gente passa e quase nem nota que a questão toda tem a ver com inveja. Tem a ver com o fato de que a oferta espiritual do irmão foi melhor aceita por Deus, não por causa da oferta, só por causa da atitude de Abel. E Caim, quando viu que Abel caiu nas graças de Deus, pela sinceridade do seu coração, ao invés de se arrepender, ao invés de se converter, ao invés de ver que Deus não é Deus de aparência, nem de sacrifíciozinhos só bonitos, esteticamente, só de frutas bem organizadas, ele fez uma oferta, um altar, de tudo que havia de mais bonito, do que ele plantava e tirava do chão, da natureza, da terra, tudo coisa linda. Mas ele confiou tanto na esteticidade, ele confiou tanto que Deus ia ficar impressionado com o showroom da oferta dele, que foi para lá com o coração, sabe Deus como, desavisado, ou cumprindo um rito, ou olhando para o irmão, já dando gargalhada, dizendo, coitadinho de Abel, tá imolando esse cordeirinho, derramando esse sangue no altar, essa coisa feia, e eu estou aqui só com frutas da pesada, não é possível que Deus não vai achar o meu arranjo bonito. E Deus não vê como vê o homem vê as externalidades. Deus, porém, vê o coração, e o coração esteticamente lindo ali era o de Abel, oferecendo com sinceridade. E Caim, apesar de ter preparado um altar esteticamente impecável, chegou ali com o coração, no mínimo, totalmente desprevenido e desintencionado em relação à adoração. Aí quando ele viu a aprovação de Deus sobre Abel e não sobre ele ficou com ódio. E que ódio é esse? Motivado pelo quê? Motivado por inveja. Inveja do irmão. Ao invés dele dizer, Deus é Deus e Deus não tem nenhuma predileção por Abel ou uma indisposição contra mim, meu coração mesmo é que estava fazendo isso tudo assim no vamos que vamos, confiando mais no que as minhas mãos produzem, nas aparências que eu possa gerar, do que na sinceridade do coração, ao invés de fazer essa reflexão, mudar, se converter, porque foi o que Deus disse a ele, olha, cuidado, é só você fazer o bem e você será aceito, se você fizer o mal, você não será aceito, e tome cuidado porque o pecado mora na porta do coração. Você der um passozinho com esse sentimento para fora, ele te laça. E foi o que aconteceu. De fato, por inveja, Caim matou seu irmão. Em relação a Deus, ele desenvolveu ressentimentos. Mas em relação ao irmão, foi inveja. E você veja a calamidade inteira que instalou. Como a gente se alimenta dessa semente até hoje e colhe desses frutos o tempo todo. A história bíblica está repleta de inveja, irmãos com inveja de irmãos. José foi parar no Egito, quase se dana todo por causa de inveja. Os filhos de Davi invejavam-se uns aos outros para todo lado. Os filhos de Jacó invejavam-se uns aos outros. Os sacerdotes invejavam os profetas. É uma história de embates de inveja. E aí a gente chega em Jesus. E a culminância das coisas. A catapulta que vai
levando Jesus para o alto daquele Gólgota da crucificação, é toda ela movida pelo motor da inveja. E é por isso que eu estou falando com você, sabe por quê? Eu aqui, no meu site, para não falar da minha vida inteira atendendo gente, falar só dos últimos 6 anos no meu site, onde as pessoas me escrevem aos milhares. Nesses 6 anos eu já recebi aí entre 300 mil e 400 mil cartas. Eu diria o seguinte, as pessoas me contam tudo. Contam... Tem mulher que me diz, olha, eu transo com o meu cachorro, tamanha é a minha carência. Tem cara que escreve e me diz, olha, eu quando chego em casa boto a minha batata da perna para o meu pastor alemão se excitar todinho na batata da minha perna e ter o prazer dele, eu sinto mó barato aquilo ali. Mas será que tem alguma coisa errada comigo por eu gostar disso? Ele me escreve e me conta isso. Alguns me escrevem dizendo que mataram, que estão com vontade de matar. Alguns escrevem dizendo que estão fugidos porque cometeram coisas horríveis. Alguns me escrevem falando de ações e atos de corrupção que praticaram impensáveis. Eles escrevem pela confiança que têm no fato de que eu não revelarei nada, não direi seus nomes, não direi onde moram, não direi coisa alguma. No máximo eu limpo a carta do indivíduo inteiro, deixo só o assunto, respondo a questão dele. Mas me confessam tudo. Sabe apenas uma coisa que raramente alguém me confessa? No meio de 300 mil, 400 mil cartas nesses últimos 6 anos, eu devo ter recebido mais 10 apenas de pessoas que me falaram de sua inveja. Dizendo, olha, eu invejo a minha sogra. É a norinha que se sente feia, é uma sogra gata, morro de inveja. Outro dia uma me disse, eu queria que ela morresse, eu invejo ela. Mas isso é uma raridade. Alguém que chega e diz, olha, eu estou sendo consumido por inveja do atual marido da minha mulher. Não é nem ciúme. Já passou da fase do ciúme, agora o cara está naquela de secar, porque está vendo que está dando tudo certo, a mulher está feliz, está todo mundo se organizando, o cara é legal, trata até ele bem, faz a vida fácil, ele fica morrendo de inveja. Mas no meio de 300, 400 mil cartas de confissão de alma, 10 me chegaram com esse tema. Por quê? É porque tão pouca gente inveja? É claro que não. Você está entupido de inveja. A maioria das pessoas se move por inveja. O indivíduo quer um outro carro, nem sempre é porque ele acha aquele carro barato, é porque ele viu um amigo ou um inimigo com o carro. Aí ele quer aquele carro. Aí um amigo dele diz que mudou para um lugar nobre da cidade, ele vai lá visitar, acha aquilo legal. Ele nunca tinha nem pensado em morar ali, nem tinha visitado nada, mas só porque aquilo atingiu como bem a um amigo, aí ele entra no processo, eu tenho que mudar para lá, eu não vou ser de se eu não mudar, ele arranja 1000 desculpas, mas ele está invejando. E aí você pode ir multiplicando, eu poderia passar dias aqui mostrando como a inveja está na base motivacional de quase todas as coisas. Até o apóstolo Paulo diz que tinha gente que pregava o evangelho por inveja. Inveja de Paulo, inveja de Pedro, inveja de João, inveja de Tiago, inveja de quem quer que fosse. Inveja da autoridade que eles carregavam, da respeitabilidade que eles impunham, do modo como eles eram vistos e percebidos. Mas inveja. E Paulo diz, há quem pregue por inveja e por porfia. Até o evangelho é pregado frequentemente por inveja. Se nos dias de Paulo já o era, imagina hoje. 2000 anos depois, onde tudo ficou monstrificado, feio, bárbaro, demonizado, os ânimos, desses eu conheço bem, dessas invejas. Eu me converti sem conseguir admitir inveja no coração das pessoas. Porque eu venho de uma família onde inveja não era uma questão não tratada. Ela não era real no nosso ambiente familiar.
Nunca vi meu pai com inveja de ninguém, minha mãe com inveja de ninguém, ninguém cobiçando nada de ninguém. Tudo que era dos outros era dos outros, todo mundo ficava alegre e feliz. Eu cresci nisso, eu fui um menino muito livre, um adolescente muito doido e um jovem mais doido ainda, porque quando eu me converti, eu embarquei de cabeça em Jesus e era loucura de pregar o evangelho o dia inteiro. Mas eu não tenho no meu coração essa história de inveja para contar. Por isso, eu tinha até dificuldade de admitir que eu pudesse ser objeto de inveja. E durante décadas as pessoas me diziam, não, ele está tentando lhe fazer esse mal por inveja. E eu dizia, não, não é não, é doença dele, é outra coisa, eu não queria nem admitir. Foi de 98 para cá, mais ou menos, que eu tive a coragem de admitir a montanha de inveja, de doença de inveja, que havia nos corações enfermos de muita gente em relação à minha pessoinha. E eu vi o poder massacrante, crucificante desse negócio. Por que eu estou falando isso a você? Nosso tempo está acabando. Provavelmente na semana que vem eu continue a falar no assunto. Mas hoje eu estou dizendo isso a você, apenas para você saber uma coisa. A inveja é o maior dissolvente de personalidades. O indivíduo que inveja vai se perdendo, vai se diluindo. Depois de um tempo ele não sabe mais quem ele é. Ele vai projetando a sua admiração, depois o seu desejo, depois a sua cobiça, depois a cobiça vai virando ódio. Se ele não vai conseguindo desbancar o outro, ou ficar igual ao outro, ou ter o que é do outro, ou assimilar o outro, ou superar o outro, a cobiça vai virar frustração, a frustração vai gerar amargura, a amargura vai produzir ódio. Aí aquele indivíduo que no início era o objeto da admiração, que o indivíduo queria ficar no lugar dele, ser ele, ter o que era dele, qualquer coisa dele, agora passa a ser objeto do ódio homicida. E a inveja, de fato, me perdoem, você fala essa palavra em casa, eu não a uso. Para mim, dejeto em casa é cocô. Mas a inveja é uma merda. E empestia a alma inteira. E o invejoso se torna esta bosta existencial. No domingo que vem eu vou falar disso de maneira muito mais expandida. Eu queria só que você pensasse o seguinte: você porventura se tornou uma latrina? É essa caca que você carrega dentro de você o dia inteiro? É assim o seu olhar? Ninguém pode ficar feliz que isso faz mal a você? Ninguém pode ganhar a mais que isso desconstrói você? Será que você virou sindicalista por causa de inveja? Você virou promotor de justiça por causa de inveja? Ah, eu conheço promotores que se tornaram promotores por causa de inveja. Há muitas sutilezas de dissimulações no coração humano. Às vezes o indivíduo se torna algo que a sociedade diz, que figura impoluta, como um grande promotor, por exemplo. Às vezes a motivação é uma raiva invejosa de ver tanta gente com tanto dinheiro oriundo da corrupção, como o cara não tem dentro dele aquela coragem de romper aquela membrana e ir lá e fazer, ele se torna o paladino da justiça, não por causa da justiça, mas por causa do ódio invejoso que ele tem dos corruptos. Acontece o tempo todo. Na Bíblia há um Salmo 73 que descreve como o olhar que começou aparentemente justo, bom, reto, verdadeiro, vai se corrompendo pela inveja e no fim o indivíduo está pior do que o invejoso sem ter notado. Ele vira esse saco de caca ambulante sem notar. Então, meu querido, preste atenção. Eu ousaria dizer que se você é uma pessoa que identifica invejas no coração de outras pessoas, ou se você é aquele acerca de quem até as pessoas que mais o amam digam: meu querido, você é invejoso, você tem invejado muito, pare com isso. Se você é assim, saiba, você está fazendo a jornada do diabo, você está fazendo o caminho de Caim.
Você está fazendo o caminho do rei Saul, que odiou tanto, invejou tanto a Davi, que quis matá-lo, surtou, morreu deprimido, hipocondríaco e atolado em escuridade de alma. Se você se deixa tomar por inveja, pode ter certeza, esse é o mal de Caifás, de Anás, dos líderes do Sinédrio, daquela moçada toda que botou Jesus para morrer. Inveja, meu irmão, não é bolinho. Aliás, se é bolinho, é fritado na frigideira do diabo, você está entendendo? E você come achando que é um direito seu. Tem gente que acha até que é uma virtude sua. Mas lá no fundo, sabe por quê? Que eu recebo 300, 400 mil cartas de gente confessando tudo, menos inveja? É porque lá no fundo, no inconsciente, as pessoas sabem que a inveja está na base de todos os males que nós produzimos. Até o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, decorre da pulsão da inveja, da cobiça, que são irmãs chifópogas. São a mesma coisa. E vão adiante. Está na base de tudo. Então, se você não limpar o olhar da invídia, do mal olhado, e aí tem gente que fica preocupada com o mal olhado dos outros. Eu não estou nem aí, você pode tentar me secar, tenta. Podem tentar o mundo inteiro, olhe para mim tentando secar, vou acabar com o Caio. Tente! Tente agora aí. Olha, veja se eu tenho algum medinho aqui. Olha, aqui tem um paredão, meu amigo, chamado sangue de Jesus. Então pode ser olhar do diabo, dos demônios, do mundo inteiro. Eu não sou secável. Esse é o meu poder, sabe qual é? Confiança total em quem me ama, me guarda e me protege. Eu não sou secável. Me invejem, que em mim não acontece nada. Agora, acontece em todos os invejosos. O invejoso é o pior, é a pior vítima da sua própria inveja. Ele vai se destruindo. Inveja é como esses remédios para rato que secam o cara por dentro. Seca você todo. Meu irmão, era isso que eu tinha a dizer a você hoje. A minha boa nova é essa advertência, em nome de Jesus. E se você quiser me escrever a esse respeito, me escreva lá no meu site, contato@caifai.com. Abre o coração. Se você quiser orar com alguém sobre isso, ligue agora, ou para o Chico, para o William, ou para o Jack. Os números estão aparecendo aí. Mas se você quiser ainda um pouco mais do que isso, se você quiser estar hoje à noite num lugar onde você vai ouvir sobre a cura para esse mal, então venha hoje. Teatro La Salle, às 19 horas, na 906 Sul. Eu espero que você venha e que você traga muita gente com você. Tá bom? Eu vou ficando aqui. Domingo que vem eu volto. Mas eu espero que você não espere até lá. Vá até o meu site, o www.caifai.com. Não só você terá milhares de coisas para ler, uma rádio para ouvir, mas você tem uma TV 24 horas na web para assistir de graça, com milhares de mensagens do Evangelho. Tá bom? Eu fico aqui e eu espero que esta palavra de Jesus, de fato, tenha encontrado algum tipo de abrigo, de agasalho, de pouso, de incômodo de verdade dentro de você, para limpar você. Não brinque com a inveja. O caminho dela é o inferno, sempre. E ninguém pense que conseguirá desenvolver um atalho. Esta é a verdade do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvi-la, que a ouça. E eu fico aqui, desejando o melhor a você. Tchau. Bye, bye.